Vamos ser sinceros, por um tempo parecia que a Disney tinha encontrado a pedra filosofal. Eles tinham o toque de Midas da propriedade intelectual. Compravam a Marvel, compravam Star Wars, compravam a Pixar e tudo o que tocavam virava ouro puro, bilhões de dólares em bilheteria. E então, para completar, lançaram sua própria plataforma de streaming, a Disney Plus, a arma definitiva para dominar o entretenimento mundial direto do nosso sofá. Era a jogada de mestre, a coroação do império. Mas hoje, apenas alguns anos depois, essa coroa parece mais uma coroa de espinhos. O castelo está balançando, as ações caem e a magia parece um pouco barata. O ano de 2023 foi um banho de realidade para a Casa do Rato. Filmes que deveriam ter sido sucessos garantidos, como Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania ou o novo Indiana Jones, fracassaram ou, na melhor das hipóteses, decepcionaram profundamente. The Marvel se tornou oficialmente o maior fracasso financeiro da história do universo cinematográfico da Marvel. E a divisão de streaming, aquela suposta joia da coroa, acumulou prejuízos que já ultrapassam 11 bilhões de dólares desde o seu lançamento. Sim, você ouviu direito, bilhões. É como se tivessem construído o parque de diversões mais caro do mundo e tivessem se esquecido de cobrar a entrada. Então, como é que a arma secreta da Disney se tornou seu calcanhar de Aquiles? Como a plataforma que deveria garantir seu domínio por mais 100 anos se transformou em um tumor que está devorando o resto do corpo? Esta não é apenas uma história de filmes ruins, é uma aula sobre como uma estratégia de negócios brilhante no papel pode, na prática, autodestruir uma marca por dentro. Hoje vamos desembrulhar essa boneca russa de más decisões em 5 atos. Para entender por que a casa que o Mickey Mouse construiu agora tem rachaduras nos alicerces. O primeiro ato dessa tragédia poderia se chamar a overdose de conteúdo. Quando o Disney Plus chegou, a promessa era simples: acesso ilimitado a tudo o que amamos e, além disso, conteúdo novo e exclusivo das nossas sagas favoritas. No começo foi uma festa. The Mandalorian nos devolveu a fé em Star Wars. WandaVision foi um experimento criativo fascinante. Mas logo, a máquina de conteúdo começou a funcionar em uma velocidade insana. Só no ano de 2021, a Marvel lançou 5 séries de televisão e 4 filmes para nós. 5 séries. O que antes era um evento cinematográfico que acontecia 2 ou 3 vezes por ano, de repente se transformou em uma tarefa semanal. Acompanhar o universo cinematográfico da Marvel deixou de ser um hobby para virar um trabalho de meio período não remunerado. A psicologia do consumidor é clara: a escassez cria valor. Quando algo é raro, desejamos ainda mais. A Disney fez exatamente o contrário. Ela inundou o mercado até o ponto da saturação. Séries como Miss Marvel ou Secret Invasion registraram os números de audiência mais baixos para uma estreia da Marvel na plataforma. Não porque fossem necessariamente piores, mas porque o público estava exausto. Era como se o seu restaurante favorito, famoso por um prato delicioso e único, de repente decidisse te servir uma versão menor e aguada desse prato todos os dias no café da manhã, no almoço e no jantar. No começo você fica animado, mas na terceira semana já não consegue nem sentir o cheiro. O resultado foi uma fadiga de marca massiva que não só afetou as séries, mas começou a contagiar os filmes, que agora pareciam menos eventos e mais como o capítulo final de uma temporada que muita gente nem sequer tinha começado. Mas esse cansaço não afetou apenas os super-heróis, estava envenenando o poço para todo o reino, especialmente para sua joia da coroa, a bilheteria. E isso nos leva ao segundo ato, o canibal da bilheteria. Pense nisso por um segundo. Antes do Disney Plus, se você quisesse ver o novo filme da Disney, Pixar ou Marvel, só tinha uma opção: ir ao cinema. Era um ritual, uma experiência compartilhada. Mas a Disney, em seu esforço para atrair assinantes, cometeu um erro fundamental de marketing. Ensinou ao mundo a esperar. Treinou seu público para fazer a pergunta-chave: eu realmente preciso ver isso agora no cinema? Ou posso esperar alguns meses e assistir de pijama em casa? A resposta para milhões de pessoas passou a ser cada vez mais a segunda opção. Esse é um problema que outras empresas não enfrentam com a mesma intensidade. Quando foi lançado Spider-Man Across the Spider-Verse, o espectador médio não sabia com certeza em qual serviço de streaming o filme chegaria nem quando. É uma produção da Sony. Com Barbie, propriedade da Warner Bros., as pessoas podiam supor que acabaria na HBO Max, mas não havia uma data garantida. No entanto, com qualquer filme da Disney, desde A Pequena Sereia até Wish, todo mundo sabe exatamente onde ele vai acabar. A marca Disney Plus é tão forte e está tão ligada à empresa-mãe que funciona como um enorme letreiro de neon piscando do lado de fora de cada cinema dizendo: calma, não há pressa. É o anti-marketing perfeito.
Os números não mentem. Vamos comparar o remake de O Rei Leão de 2019, antes de o Disney Plus se consolidar, que arrecadou mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, com o de A Pequena Sereia em 2023, que mal chegou a 570 milhões. Ambos são propriedades icônicas, mas um teve a urgência do cinema e o outro teve a sombra do seu próprio serviço de streaming. E se você achava que isso só se aplicava a remakes, espere para ver o que fizeram com os mestres da animação, o que nos leva diretamente ao terceiro ato desta obra: o sacrifício da Pixar. Durante décadas, a Pixar não era apenas um estúdio de animação, era uma garantia de qualidade. Uma estreia da Pixar era um evento cultural. Filmes como Toy Story, Up ou Viva, A Vida é uma Festa não eram apenas sucessos de bilheteria, mas definiam gerações. Ir ao cinema assistir a um filme da Pixar era uma experiência premium pela qual as famílias pagavam com prazer. Então chegou a pandemia e a Disney tomou uma decisão que, embora compreensível naquele momento, teria consequências catastróficas. Lançaram Soul diretamente no Disney Plus sem custo adicional. Foi um gesto generoso, mas criou um precedente terrível. Depois, já com os cinemas reabrindo, repetiram a estratégia com Luca e Red. Crescer é uma fera. 3 obras-primas da animação, 3 potenciais sucessos de bilheteria, entregues como conteúdo secundário para manter as pessoas assinando o serviço. A Disney de fato disse ao mundo que o trabalho de seu estúdio de animação mais prestigiado já não valia o preço de um ingresso de cinema. Tinham transformado isso em um produto de consumo rápido, algo que você assiste enquanto mexe no celular. Quando finalmente decidiram que era hora de voltar aos cinemas com Lightyear, o dano já estava feito. O público já havia sido condicionado. Por que pagar 40 ou 50 dólares para levar a família para ver algo que até 5 minutos atrás era dado de graça com a sua assinatura? Lightyear foi um fracasso estrondoso. É como se a Ferrari de repente decidisse dar seus próximos 3 modelos de graça para os assinantes de uma revista de carros. Quem em sã consciência pagaria o preço cheio pelo 4º modelo que lançarem no mercado? Eles desvalorizaram sua própria marca de luxo. Esse padrão de desvalorizar suas próprias criações, de priorizar a quantidade em vez da experiência, não se limitou à tela. Isso se estendeu ao lugar mais feliz da Terra, o que nos leva ao 4º ato, a padronização da magia. Durante anos, os parques da Disney foram uma verdadeira aula de branding e experiência do cliente. Cada parque tinha uma identidade única. O Magic Kingdom era o conto de fadas clássico. O Hollywood Studios era uma imersão no cinema. E o Epcot era algo totalmente diferente. Uma visão otimista do futuro e uma celebração das culturas do mundo. O famoso protótipo experimental de comunidade do amanhã era educativo, inspirador e, acima de tudo, original. Agora, não mais. Na mesma corrida para extrair cada gota de suas propriedades intelectuais, a Disney foi erodindo a identidade de seus parques. O Epcot é o caso mais flagrante. As atrações originais sobre energia, comunicação ou imaginação foram sistematicamente substituídas por atrações de Frozen, Guardiões da Galáxia ou Moana. Não me interprete mal. Adoro esses filmes, mas o Epcot perdeu sua alma. Deixou de ser uma visão única para se tornar um simples recipiente de franquias, um IP dumping ground, como dizem em inglês. O que antes era um museu do futuro agora é um shopping temático. E essa filosofia está se espalhando. O Hollywood Studios já é basicamente um parque de Star Wars e Toy Story. E já anunciaram que partes do Animal Kingdom, um parque dedicado à natureza e à conservação, serão demolidas para dar lugar a Indiana Jones e Encanto. A estratégia é clara: homogeneizar a experiência para maximizar o reconhecimento da marca a curto prazo, mas à custa do que tornava cada parque especial. É a mesma lógica do Disney Plus: mais conteúdo reconhecível, menos alma. E tudo isso nos leva ao problema fundamental, ao pecado original que conecta cada um desses erros. O 5º e último ato: a armadilha da métrica. Nos últimos anos, Wall Street e o mundo empresarial se obsessaram com um único número: o número de assinantes de streaming. A Netflix era a rainha, e todos os outros, inclusive a Disney, entraram em pânico e decidiram que precisavam alcançá-la a qualquer custo. O então CEO Bob Chapek reorganizou toda a empresa em torno do Disney Plus, dando-lhe prioridade absoluta. O objetivo não era fazer os melhores filmes nem criar as melhores experiências nos parques, nem mesmo ganhar dinheiro. O objetivo era aumentar esse número de assinantes trimestre após trimestre para manter os investidores felizes.
Isso é uma armadilha mortal para qualquer empresa criativa. Quando você foca em uma única métrica de curto prazo, inevitavelmente sacrifica a saúde da marca no longo prazo. Eles inundaram a plataforma com conteúdo da Marvel e Star Wars para evitar que as pessoas cancelassem a assinatura, diluindo as franquias. Canibalizaram seus próprios lançamentos de cinema para fazer a assinatura parecer mais valiosa. Sacrificaram a Pixar no altar dos novos usuários. E tudo por uma métrica que, como vimos, não se traduz em lucratividade. É a diferença entre construir uma catedral e construir apartamentos pré-fabricados. Um é feito para durar no tempo e gerar valor por gerações, e o outro é feito para cumprir uma cota e ser vendido rapidamente. A Disney, a empresa que construiu a catedral do entretenimento do século XX, de repente se transformou em uma incorporadora imobiliária com muita pressa. Então, aqui estamos, com um império que, apesar de possuir as joias da coroa mais valiosas da cultura pop, parece perdido e sem rumo. A busca implacável pela dominação no streaming os levou a uma guerra de desgaste contra eles mesmos. E eles estão perdendo. Enfraqueceram suas marcas mais fortes, confundiram seu público e colocaram em dúvida o próprio valor da magia Disney. A ironia é que, na tentativa de serem o futuro do entretenimento, esqueceram as lições do próprio passado, que as grandes histórias, contadas com cuidado e apresentadas como eventos únicos, são as que constroem um legado duradouro. A pergunta agora é se eles conseguem reverter o dano. Será que a casa do Mickey pode aprender com seus erros e voltar a fazer com que ir ao cinema, assistir a um de seus filmes pareça um evento especial? Ou será que o gênio já saiu da garrafa do Disney Plus e não há mais volta? Qual foi o filme ou série que fez você dizer: "Chega, já tive uma overdose disso"? Adoraria ler sua opinião nos comentários. E se você parar para pensar, esse problema não é exclusivo da Disney. É um sintoma de uma doença maior que afeta toda a indústria do entretenimento. A ideia de que o streaming era o futuro infalível e a única resposta foi, em si mesma, uma promessa quebrada e uma decisão de negócios muito ruim. Na verdade, tem uma análise completa onde explico por que o streaming foi um erro, caso você queira continuar explorando esse assunto e entender o panorama completo.